e já chegamos, estamos aqui para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Muito obrigada por já estar desse lado para conhecer duas mulheres, o mundo das artes. Portanto, fique desse lado, vamos ter a oportunidade de conhecer estas duas mulheres que trazem os seus projetos e vamos falar também num só. E então fique desse lado para conhecer então os projetos, este percurso, como é que surgiu a oportunidade, como é que se conheceram, como é que se juntaram. Bem, muita conversa, já sabe, quando as mulheres se juntam, surgem muitos temas, muita conversa, portanto vai ser um programa agradável para lhe fazer companhia. E já sabe, ao longo do programa pode deixar o seu comentário nas nossas redes sociais, Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres, deixar os seus comentários em relação àquilo que está a assistir, mas também pode sugerir mulheres, temas para serem abordados aqui no programa. Portanto, alguém que conheça uma mulher, se você é essa mulher, então envie os seus contactos, o nome do seu projeto, conte-nos um bocadinho sobre a sua história e através das mensagens privadas, tanto do Facebook como do Instagram, vamos então entrar em contacto consigo para agendar a melhor data para vir então aqui apresentar o seu projeto, a sua história de vida. Para programas completos que queira rever e partilhar é através do YouTube. No YouTube são colocados os programas completos após 15 dias ver o programa. Portanto, o programa de hoje só vai estar disponível no YouTube daqui 14, 15 dias. E qual é o objetivo? É você não perder nada e partilhar estes programas, estes temas, estes projetos. YouTube, canal Curiaques TV, playlist Conversa de Mulheres e assim não perde nada, dá a conhecer estes projetos, recebemos psicólogos, recebemos vários temas, vários profissionais e abordamos vários temas em que, se para si até não vai de encontro à sua necessidade, mas conhece alguém, então é esse o objetivo, é você partilhar. Então nós fazemos sempre esta pequena apresentação, relembramos as nossas redes sociais para que não perca nada, tenha acesso às redes sociais também das nossas convidadas e falamos do YouTube. É sempre importante falar sobre isto no início do programa, mas o mais importante é nós darmos a conhecer os projetos, entrarmos à conversa com as nossas convidadas. Então vamos passar um pequeno separador e já voltamos então para dar início à conversa. Fique connosco. E cá estamos nós e agora para apresentar as nossas duas convidadas. Então temos connosco a Filomena e temos connosco a Greta. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada por estarem aqui para apresentar os seus projetos, para termos uma pequena conversa, para conhecermos tudo aqui, como é que tudo aconteceu. Então, vamos se calhar começar pela Greta. Quem é a Greta? A Greta, eu sou de Cuba, sou arquitecta, decoradora de interiores e sou curadora numa galeria de arte. Filomena Parra é uma das artistas plásticas da nossa galeria e eu gostava muito que começassem pela Filomena, porque hoje é o dia dela, estou aqui a convite da Filomena, que ela é uma artista muito especial, assim que pode perguntar a Filomena e depois eu falo. Vamos fazer umas partes entre as duas para dar a conhecer às pessoas lá em casa e depois sim falar sobre o percurso. E a Filomena? Quem é a Filomena? Sou Filomena Parra, sou transmontana, mas entretanto decidimos vir... Eu sou professora, antes de mais, na escola do agrupamento Professora Armando Lucena, que gosto muito, é um bom agrupamento, um bom diretor que tem uns colegas ótimos, uma bibliotecária fantástica e é um bom ambiente, mesmo um bom ambiente. E então, quando a minha filhota, que neste momento tem 34 anos e está a viver na Alemanha, mas começou a dar os primeiros passos para ir para a escola do primeiro ciclo, como nós morávamos em Freixo de Espada à Cinta, que é uma cidade, uma vila em Trás-os-Montes, pertence ao distrito de Bragança, e como aquilo ficava muito isolado, só vai a Freixo quem tem mesmo de ir a Freixo, decidimos não podemos estar aqui a cortar as asas à nossa filhota, então eu decidi concorrer a nível para esta zona e fui colocada ali na Malveira.
E então há 28 anos que estou... Lá está. Não, sim, mas leciono há 42 anos, sim, sim. portanto já são muitos anos em cima de mim. Então vamos conhecer a Filomena em pequenina, pode ser? Pode ser. Então como é que era a Filomena em pequenina? Quais eram os seus sonhos? Eu gostava muito, sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Aliás, quando eu era miúda, e sempre gostei de coisas antigas. Eu lembro-me que ia passar muitas vezes férias aos meus avós paternos, que viviam ali no Arcozelo, perto de Moimenta da Beira, pertence a Moimenta da Beira, e os meus avós tinham lá objetos, pronto, daqueles de ferro, pertencia à lareira, sim. e eu pedi aos meus avós se eu podia levar aquilo e pintava aquilo e alterava aquilo. Portanto, desde pequenina sempre gostei muito de fazer tudo que seja ligado à arte. A minha avó tinha lá ráfia e eu inventava uns cestos, a fazer cestos de ráfia. E isto é em que idade? Em quê? Em 8 aninhos. Começou bem Portanto, cedinho, era assim, do nada, imaginava coisas, mas isso aí é o meu pai. O meu pai já Pois faleceu. eu ia lhe perguntar, alguém na família Meu com pai. esta veia? O meu pai era... O meu pai, se tivesse estudado, tinha sido um grande engenheiro, porque ele não tirou nenhum curso de eletricidade e percebia tudo de eletricidade. Ele fazia uma montagem elétrica de uma casa assim, de mecânica. Ele não tirou o curso de mecânica e ele mexia num carro como se fosse um mecânico Era curioso, profissional, sim. porque ele trabalhava na altura na hidrelétrica de Douro e nós andamos de barragem em barragem. 6 anos num lado, 4 anos no outro lado, portanto nós... Ia mudando de escolas? Sempre, E isso como era é a que pior foi? coisa. Pois. Era a pior coisa, porque quando nós começávamos, principalmente custou-me muito... Na adolescência? Na adolescência. Pois. Quando saímos do peso da régua, que foi a última barragem, que era em Bagaúste, e tivemos que vir aqui para Vila Franca de Xira, aí custou muito, porque aí já eu tinha os meus amigos de peito, todas aquelas conversas que nós tínhamos de adolescentes, daquelas... Não havia tanta facilidade de comunicarem como as redes sociais e muito mais. Não, nada disso. Foi muito difícil, tanto que eu fechei-me, tímida, porque como viemos para Vila Franca de Xira, porque o meu pai foi trabalhar para a central térmica do Carregado. Dentro da empresa estudou e chegou a operador de bloco. Portanto, ele era assim uma pessoa que estava... Eu tenho um poema... Desculpa, Greta. Tenho um poema... E peço desculpa não ter trazido um livro para oferecer, mas vocês vão... Bem, sim, obrigada. Que diz precisamente quando os meus pais fizeram os 50 anos de casados, eu fiz um poema e relata realmente todo o percurso da nossa família, que somos 6 irmãos. Quantos? 6. 6 irmãos? 6 irmãos. Uma casa cheia. É mesmo, uma alegria. Muitas memórias. Muitas, muitas. E então, quando viemos para Vila Franca, fechei-me um bocadinho. Comecei a ser mais tímida, porque de facto não conhecia ninguém. E pronto, e depois fui, aí tirei... Havia os cursos eram diferentes, o ensino era diferente. Sim. Então era a formação feminina, havia os cursos industriais e comerciais e liceais. O sistema educativo estava feito deste modo. E então eu pertencia ao curso industrial, que era a formação feminina para as raparigas, porque era tudo separado. Os rapazes tinham, por exemplo, mecanotecnia, eletrotecnia, as raparigas era a formação feminina. Depois havia o curso industrial, comercial, que era ligado à parte da contabilidade, pronto. E depois havia os cursos liceais, que eram os antigos liceus, que eram aqueles meninos de bem, que nem toda a gente ia para o liceu. Os bequinhos. Mas os cursos industriais e comerciais eram mais ligados aos filhos dos trabalhadores, dos operários, pronto, ao cidadão comum, pronto, que havia uma discrepância muito grande. Depois, entretanto, as coisas foram alterando no sistema educativo, veio o 25 de Abril, acabou com isso tudo, veio a liberdade, o ensino global, e acabaram com esses sistemas todos e passou o que eram os betinhos, como disse, já
pertenciam, iam na mesma para o ensino liceal, mas já nós, do curso industrial e comercial... Já se juntavam? Juntávamos, já tínhamos acesso. E vieram então os complementares, o ensino complementar, que era quem fez a formação feminina, o curso industrial e comercial, podia ir para essas escolas e eram os complementares. Pronto, entretanto eu fiz os complementares e a minha ideia, porque eu gostava muito de um professor de geografia, inicialmente eu era para ir para a geografia, mas aquilo não me batia muito cá, a geografia, tinha boas notas a geografia, porque o professor também era muito bom, era muito giro cá para dizer. Era giro também, espetáculo. Aquilo Ajudava a ter boas notas. muito. Mas a minha ideia sempre era tudo ligado a artes. Um dia uma amiga minha foi a António Arroio e foi ter comigo a casa e disse: "Oh Mena, que sou tratada por Mena na família, os amigos é Filó e depois Filomena. Vamos a António Arroio." Eu vim de lá fascinada. Aquela escola é a nossa escola. Bem, quando fomos lá, era mesmo uma escola. Era mesmo a sua escola. A escola decorativa de António Arroio. Toda a gente conhecia a escola decorativas de António Arroio. Agora já não se chama decorativas, agora é uma escola secundária António Arroio. Que era mesmo só escola de artistas. Era tudo assim, pronto. Os artistas têm assim, de vez em quando assim umas coisinhas diferentes. Sim, sim. Pronto. E os seus pais, o que é que acharam da ideia? Era ótimo, sempre deram-me força, sim, porque sabiam que eu gostava destas coisas. Quando eu terminei, andava ainda na António Arroio, houve uma professora, na altura, estava a fazer o estágio de inglês, e eu é que lhe fiz o estágio todo, em termos de tudo que dizia respeito à parte da apresentação para os alunos, do estímulo da parte da expressão oral, da parte da expressão escrita, porque nesse ano quem tivesse a melhor nota no estágio tinha uma viagem a Londres. E como ela soube, porque eu tinha trabalhado com o pai e a mãe, que tinham que agora chama-se um centro de estudos, mas na altura não se chamava centro de estudos. E então pediram para, lá num espaço onde os miúdos brincavam todos, era interior, mas puseram areia, decorar as paredes todas com as imagens do Walt Disney. Sim. Pronto, e eu fiz tipo uma galeria do Walt Disney ali. A filha soube, queria ganhar o prémio e pronto, eu fiz tudo sob estágio ligado à parte das artes, que era para projetar isto e aquilo, fiz tudo. Entretanto, na António Arroio, tirei o curso de Arte dos Tecidos e tinha habilitação própria para lecionar. Concorria a nível nacional e disse: "Eu estou por tudo. Sim. Agora é mesmo vamos uma lá." paixão, não é? É uma paixão. E onde é que fui parar? A Freira de Espada à Cinta. Onde conheci depois o meu marido. Sim, sim. Pronto, o primeiro ano a dar aulas, eu vinha com as ideias de António Arroio, aquilo... numa vila pequenina. Mais fechada. Mais fechada. Aquilo foi complicado, porque eu vinha com aquelas ideias todas. Houve um dia que era um conteúdo que era a impressão, e eu disse aos miúdos para trazerem batatas, rolhas, tudo que eles tivessem, maçãs, fruta, e depois faziam o molde e pusemos jornais no chão, pus no fundo da sala papel de cenário. E começaram os miúdos ali e só sabiam aquele barulho do tam, tam, tam. A bater na parede, sim. Estava uma funcionária a limpar o recreio, olha para dentro da sala e vê os miúdos todos levantados, porque nós afastamos as mesas, ali tudo com tinta. Todos contentes. Todos divertidos, mas que pertencia à aula. Quando de repente abre a porta e entra, na altura, a presidente do Conselho Diretivo, o que é que se passa aqui? As minhas pernas tremeram todas, tinha 20 aninhos, não é? Quer dizer, o primeiro ano de aulas, eu fiquei, mas aguentei-me e disse: "Não, aqui na sala, quem manda sou eu." Eu disse: "Olha, se quiser falar comigo, no final da aula eu vou ao seu gabinete e nós conversamos." Mas as pernas tremiam várias vezes ali. Não, a presidente entrar... Mas corajosa. Porque lá está, quando nós gostamos das coisas, do que fazemos, eu acho que isso nos dá força.
E, entretanto, terminou a aula, limpou-se tudo, colocaram-se as mesas no mesmo sítio, tudo em ordem. Eu fui ao gabinete dela. Continuava ali a tremer, parece que o meu coração saltava pela boca. Sim. E ela perguntou-me o que é que eu estava a fazer ali, a sujar o chão todo, porque depois os funcionários tinham que limpar. Eu disse, não, isso pertence ao conteúdo, é a parte da impressão, eu tenho que fazer isso. Ah, mas as suas colegas anteriores nunca fizeram nada disso. Cada pessoa planifica de acordo com aquilo, com os alunos que tem e com a sua experiência. Eu não tenho culpa, eu vim de António Arroio, eu tenho aqui tudo a saltar na cabeça e os miúdos estão a gostar. Pronto, foi um bocadinho complicado, porque ir aqui eram de muito Lisboa, fechados, não tinham, pronto, sim. ir lá para cima foi muito complicado. Fiz coisas do Arco da Velha que ninguém pensava, ia com os alunos a pé até à Senhora dos Montes Ermos, onde casei depois. História de amor aqui pelo meio. E íamos a fazer caminhadas, que agora se fala muito nas caminhadas, mas isto foi em 1980 e ninguém pensava nisso, ainda por cima no mundo rural, porque Freixo fica situado no mundo rural, uma vila linda, linda, em termos de património, aquilo é fantástico. Só que pronto, é muito fechada e é ali no fundo. A Filomena foi tentar abrir os horizontes, não é? Fiz coisas do Arco da Velha que às vezes, quando os alunos, quando eu vou lá, me dizem, professor, fizemos isto e aquilo, eu já nem me lembrava, né? Pronto, e fiquei sempre uma ligação muito forte Com os alunos, isso é com tão os bom, alunos não é? e ainda hoje com os alunos mesmo aqui na Malveira. E pronto, depois entretanto fiquei nesse ano em Freixo de Espada à Cinta. Em janeiro conheci o meu marido, pronto, mas Mas continuava focado no seu trabalho. Pronto. Isso era sempre isso. Separar o amor do trabalho. Não, isso aí... Vou brincar. Mas foi muito interessante, porque depois foi todo um percurso, depois concorri mais para perto dos meus pais, ali em Vila Franca de Xira, fui colocada em Alenquer, mas sempre com estas ideias. Cheia de ideias, não é? Já faz parte de mim, sou carneiro e basta, não é? Os carneiros são todos muito... Tem muitas ideias, não é? E pronto, e depois comecei a concorrer, fiquei em Alenquer, depois na Figueira da Foz, depois voltei para Bragança, pronto, aí depois é que casei e pronto, foi um percurso. Depois, entretanto, como iniciei a conversa, a minha filhota estava ali com 6 aninhos e entrar para o primeiro ciclo, não, nós não podemos quebrar as asas à criança aqui, porque depois eu ficava sozinha. Ela também é virada para as artes? Não. Para a escrita. Então? Também é uma arte. Sim. Também é uma arte. É muito boa na escrita. Mas não, eu e a minha irmã, e um dos meus irmãos também é um engenhoca, sai ao meu pai. Giro. Então, o que aconteceu com a sua filha? Tinha contado no início, mas depois, entretanto, com o percurso, viemos aqui para a Malveira, fui colocada aqui na Malveira, o percurso da minha filha continuou, depois ela tirou Gestão de Recursos Humanos, a licenciatura, e depois tirou o mestrado em Gestão, e depois começou a vida dela, pronto, foi para ali, conheceu o atual marido na empresa onde estavam a trabalhar, depois foram para os Estados Unidos, estiveram lá 4 anos. E a Filomena? E eu continuei na Malveira. Com projetos cheios de ideias? Nunca parava. Sim. Fiz projetos de voluntariado. As minhas direções de turma, todas elas tinham o projeto de voluntariado, que era o seguinte, no 7º ano eu levava a turma do 7º, 8º até ao 9º, porque era o básico. Agora há secundário, mas na altura não havia secundário. Eu começava com os alunos no 7º ano, preparava os alunos, tinha uma reunião com os pais, explicava qual era o objetivo do projeto, do voluntariado, e depois os pais assinavam um documento em como concordavam. Então o 7º ano era para prepará-los, que era o voluntariado, onde é que nós tínhamos a possibilidade de fazer o voluntariado, e então havia algumas instituições que eram difíceis, até para mim. E então fizeram voluntariado no Pousal, não sei se já ouviram falar, é uma instituição da Santa Casa da Misericórdia que tem pessoas com problemas de saúde muito profundos. Não conhecem? Não.
Mas Olha, se conhecer alguém, podem vir até aqui explicar, porque ser nossos convidados. estão pessoas vivem lá com problemas, pronto, ao nível cognitivo, motor, de todo tipo de deficiência. Todo tipo, até pessoas que estão acamadas e que até metem pressão, pronto, até a mim própria me tem pressão, pronto. E então o 7º ano preparei os alunos, no final do ano fomos às várias instituições, que era o Pousal, o tal, era um lar da terceira idade na Venda do Pinheiro, era um centro de dia na Malveira, era a escola do nosso agrupamento do primeiro ciclo, jardim de infância, 4 salas, e os alunos agruparam-se entre eles é que escolheram os grupos, onde é que queriam ir para as instituições e depois, a partir do 8º ano, todas as semanas, uma vez por semana, os alunos iam para essas instituições e eu fazia depois um calendário para entregar na escola, mas também para os pais e para os alunos, onde é que eu fazia, qual era a instituição que eu fazia a supervisão. Porquê? Porque eu avaliava os alunos, na altura era a área de projeto, eu avaliava os alunos, mas a instituição também avaliava a pessoa que estava com os alunos, que era coordenador daquela área onde eles estavam, avaliava. Portanto, era uma avaliação das 3 partes. A autoavaliação dos alunos, a minha avaliação e a avaliação da instituição. Havia situações mesmo complicadas. Eu lembro-me que na primeira turma, um dos alunos... e os pais iam levá-los e depois iam buscá-los, portanto... Filomena sempre neste mundo de agitação, não é? Sim. E vai levando os outros, não é? É tudo. Os pais eram envolvidos, a comunidade era toda envolvida. Muito bom. Porque eu não tinha possibilidades de levar os alunos e depois deixavam uns... Eu perdia tempo, não é? Eu não podia. Lançava e eles agarravam as ideias, não é? Não. Essa primeira turma e depois a segunda ainda mais, se eu dava assim uma ideiazinha, eles iam longe, é que ainda me puxavam ainda mais. Mas eu só vou contar este pormenor porque eu acho que é muito interessante. O Pousal, como eu disse, tem Temos de chegar à parte que conhece a Greta e tudo mais. O tempo passa. Já viu que sou faladora. Pois, já. Mas só este pormenor porque foi importante na vida depois desse aluno e dos pais. Esse miúdo, cada vez que vinha do Pousal, os pais que iam buscar, não era, viam pelo espelho retrovisor que ele vinha sempre muito em sofrimento, triste. E depois os pais diziam-me, cada vez que vamos buscar os miúdos lá ao Pousal, ele vem sempre triste. Disse, bem, eu não quero ninguém triste nas instituições, eu quero que eles estejam felizes, que ajudem, mas que tenham uma mais-valia daquilo que vão receber. Recebiam mais até do que davam, porque eles planificavam as atividades todas que iam fazer nessas instituições. Senão eu não quero os miúdos infelizes a fazerem este projeto de voluntariado. Um dia, porque depois nós fazíamos uma vez por mês a avaliação na escola, portanto não iam às instituições, e eu chamei em particular, a aula terminou, eu chamei em particular. Tu estava triste porquê? Porquê? Porque ele sentia uma dor tão grande em ver o sofrimento das pessoas. Portanto, ele sentia que aquilo mexia muito com ele, aquilo foi um sofrimento enorme. Eu disse, se não estás satisfeito, tu troca com um colega, porque há colegas que até podem ir para essa instituição e tu troca, eu quero que sejas feliz. Ele só me disse assim, se a professora me pôs ali, é porque achou que era a instituição mais certa para mim. Os anos passaram. Passamos. Rápido. A mãe teve um AVC, ficou muito mal, foi para o Alcoitão e ele entrava no Alcoitão como se entrasse no local normal. Porque no passado... Já tinha vivido isso, não é? A mãe e o pai agradeceram-me porque, de facto... Conseguiu gerir as coisas da melhor forma, não com aquele impacto tão grande. Não, já não era aquele sofrimento que ele tinha quando... Portanto, foi uma preparação, olha, para o futuro que ajudou muito a mãe. E agora, como é que a Greta entra na sua vida? Pelas redes sociais. São mesmo importantes. Pois são. São uma porta. As redes sociais nós começamos a comunicar através do Instagram.
E a Greta viu as minhas obras e disse: eu gosto muito dos teus trabalhos. Tu não queres vir ter uma reunião comigo, trazes 3 ou 4 quadros ou obras e vamos conversar? Não foi, Greta? Assim mesmo. Filomena me enviava fotos dos seus trabalhos todos os dias. 2, 3, e ela pinta muito. Alguns, então diariamente ia Sim. enviando alguns, não é? Assim. E chegou uma altura que eu pensei, não, vou ter de falar com esta artista, conhecê-la, convidá-la ao nosso espaço da galeria. E assim foi. A Filomena foi, levou 2, 3 quadros, e aí falamos do seu percurso artístico, do seu trabalho, das suas motivações. Então, Portanto, convidei. tudo isto que a Filomena tem estado a falar, a Greta já Sim, conhece. eu já ouvi. Sim. Sim, já ouvi. E gostei muito do trabalho dela. O que é que lhe mais fascinava no trabalho da Filomena? Filomena, ela tem um trabalho muito tranquilo. Ela própria investiga muito, então cria suas cores. E tem muita preocupação pela natureza. E isso reflete-se na sua obra. Sempre tem animais, flores. Muito preocupada com os cambios climáticos. E então, o artista é uma pessoa muito sensível. E Filomena é. Ela é muito sensível, escreve também os seus poemas. Gostei muito do trabalho, pensei, não, é uma obra que pode ficar bem na nossa galeria e vender-se e chegar a valorar-se também, que sempre esse é o objetivo dos conhecer os seus curadores. trabalhos, exato. Sim. E assim correu. E, assim E depois da começou. empatia, não é? Que tivemos. Sim. E nota-se que vocês estão super à vontade uma com a outra. Sim, gostamos sim, gostei muito de E Filomena. eu da sim. Greta. Oh, uma amizade que surgiu. Não, sim. Filomena, o que é que acha de ver algumas fotos? Era ótimo. Greta. Era ótimo. Sim, então vamos ver então algumas fotos e vamos comentando. Pode ser? Pode ser. Explicar este mundo. Então o que é que nós temos a ver? Aqui estamos a ver o espaço da galeria. A galeria tem um espaço de exposição permanente no Hotel The One Palácio da Anunciada. E ali tem o nome de Art Gallery The One. E este é o nosso espaço da galeria com a exposição que está atualmente, que já termina no dia 2 de abril. Então, algum artista que nos esteja a ver e gostaria de entrar em contato consigo, como é que isso funciona para expor os seus trabalhos? Sim, normalmente, qual é o método que sigo com os artistas? Peço que me enviem por e-mail su currículo, algumas fotografias, as suas redes sociais também para confirmar as suas obras. E assim avaliamos o trabalho do artista. Pode enviar para infoarcagallery@gmail.com. Vai passar, exato. E então assim avaliamos. Se tudo correr bem, gostamos do trabalho do artista, então será convidado a conhecer a nossa galeria e falar pessoalmente, que sempre é bom ter uma boa relação com o artista. Claro, claro. O que aconteceu com a Filomena? Que foi o que aconteceu com Filomena. Vamos ver mais umas fotos. Este é o nosso espaço com a exposição do mês das mulheres, do março. Era uma exposição que todas as artistas eram mulheres. Eram 20 mulheres, uma exposição lindíssima, com arte feita por mulheres. Foi uma coisa excepcional. Nunca tinha visto, foi a primeira vez. O nosso espaço de galeria tem uma área lindíssima. Está no Hotel The One Palácio da Anunciada, mesmo a entrada do hotel. E é um espaço que vale a pena visitar. É lindo. Sim, muito lindo. Mais uma vista da galeria. A galeria era um antigo palacete, foi remodelado e é um hotel muito recente. Tem 4 anos só de inaugurado o hotel. Lindíssima exposição. Essa foi uma exposição que chamou muito a atenção das pessoas, dos mídias. Muito linda. E Filomena participou desta exposição, é uma das nossas artistas mulheres. Nestes momentos, as mulheres fazem parte do 40% dos artistas da galeria. Ainda os 60% são homens. Já estou a trabalhar nisso. Uma foto com Filomena nesta exposição. Nessa exposição, as obras que estão detrás são do pintor espanhol Mário Abad e a escultura é do escultor Hans Varela.
mais uma foto com Filomena em outra exposição. Esta foi na exposição das mulheres. A Filomena é uma artista muito próxima. Trabalhamos muito e comunicamos muito bem. Isso foi um dia que levou as suas obras para a galeria. Sim, eu sempre faço uma foto dos artistas no dia que vêm com as peças, porque é uma foto de trabalho que fica para a história, para as redes sociais. Promovemos muito as obras dos artistas nas redes sociais. E como é que é organizar exposições? Como é que isso funciona? Como é que funciona? Bem, eu comecei... Não é só contactar, olha, traga as suas coisas e vamos expor aqui, não é? Há outro trabalho por trás. Não, há um trabalho por detrás. Eu tenho, nestes momentos, já 50 artistas com os que trabalho habitualmente e todos os meses vão chegando artistas novos que se aproximam, assim como Filomena, a partir do trabalho nosso que vem nas redes sociais. E eu tenho títulos, todos os meses fazemos exposições, 30 dias é a duração da exposição e já tem um título planificado. E então convido os artistas que têm trabalhos que podem adaptar-se a esse tema. E peço que eles me enviem 5 ou 6 obras para eu escolher 3 que fiquem bem no nosso espaço, que se adaptem ao nosso tema. E assim é que organizo as exposições. E aqui em Portugal encontra muitos artistas? Sim, muitos artistas. Na nossa galeria, o objetivo inicial era promover a arte cubana. Porque temos artistas cubanos aqui em Portugal e eu queria misturar os artistas cubanos com os artistas portugueses e assim foi que tudo começou. E aí começaram a chegar artistas portugueses e artistas que moram em Portugal, mas são de outros países. Nesta exposição que passou, das mulheres, tinha 9 nacionalidades e eram 20 artistas. Então já temos artistas de diferentes países, mas todos moram em Portugal. Sim. E já organizou várias exposições, qual foi a que lhe mais tocou? A que mais tocou? Esta exposição das mulheres foi uma exposição muito especial. Por quê? Nunca tinha feito uma exposição só com mulheres. Inclusive, depois que terminou a exposição, a inauguração foi um sábado. E no sábado a seguir, convidei a todas as mulheres para um chá de mulheres. Uma conversa com mulheres. Conversa com chá. Maravilha! Na galeria, então, Sim. preparamos tudo com um chazinho, 4 horas da tarde, um tempo só de mulheres para as artistas conversar e explicar o que as motiva, a que hora que conseguem pintar, porque o trabalho da mulher é muito, e a mulher se envolve quando entra num projeto, faz tudo, muita coisa e tenta fazer bem. E a artista mulher, ainda por cima, é uma pessoa criativa que precisa um tempo sozinha para pintar. E então, dessa conversa saiu que muitas das mulheres pintam de madrugada. Quando já ninguém vai pedir, olha, podes trazer um copinho de água, por favor, para mim? Filhos. O filho, um lanchinho para o filho. Então a mulher ou acorda muito cedo para ter um tempo tranquila, ou se deita tarde para ter um tempo só dela e conseguir pintar tranquila. Essas eram as que pintam em casa. Há outras que conseguem ter o ateliê e então de manhã vão para o ateliê e já conseguem ter ali a concentração que precisam. E o que é que procura nos quadros? Quando contacta um artista, o que é que procura? Eu procuro ver o artista. Através dos seus quadros? Através dos seus quadros, exatamente. E às vezes temos obras de arte que as pessoas podem não perceber a obra de arte, mas também não precisam. Porque o artista sempre tem uma mensagem que transmite nas suas obras e mostra aquilo que lhe vem da alma, mas não vamos perceber exatamente o que o artista mostrou no seu quadro. Não é preciso. Mas quando vemos um quadro, vemos se gostamos, se não gostamos, se aquilo nos transmite uma mensagem e pode que não seja a mensagem do artista, porque a mensagem do artista é privada, é só dele. Inclusive, eu acho que o artista pinta por pura satisfação espiritual. O artista Passa aquilo que está a sentir para a tela. Exatamente. Se as pessoas vão perceber ou não vão perceber, já isso não é uma preocupação para o artista. Mas o artista, ele
tem uma mensagem e também quer causar um impacto com o trabalho que ele mostra. E é isso que eu vejo na obra do artista. Me preocupa também o percurso artístico que o artista já teve, as exposições onde já participou, os estudos que já fez, mas também dou oportunidade a alguns artistas emergentes que começaram há pouco tempo e também precisam fazer o caminho ao andar. Temos de dar oportunidade. Inclusive, tenho um dos meus artistas emergentes, recente, é aluno da Filomena Parra. Ah, que giro! Sim. Meu aluno. Era muito bom. E está muito bem, gostei muito do trabalho dela, apresentou Filomena o fica trabalho. toda contente. Gostei muito, sim. Já temos 55 artistas, exatamente. E eu comecei representando a obra de 10 artistas. E a partir do trabalho que vem nas nossas redes sociais, como promovemos as obras dos artistas, cada semana vem aproximando-se artistas novos que me enviam seus trabalhos para avaliar. E a maior parte deles são aceitos na galeria. Que bom. Sim. E agora nós temos um vídeo e vamos comentando conforme vai passando. Então vamos ficar com o vídeo. Então, o que é que nós estamos aqui a ver? É a galeria, não é? Este é o nosso espaço da galeria, no Hotel de One Palácio da Anunciada. A nossa galeria chama-se Arca Gallery e aqui no hotel assume o nome de Art Gallery de One. Esta é uma escultura de uma das nossas artistas plásticas, Thaís Dalbone, e este quadro que vemos agora é da Filomena Parra. E a nível do Covid, o Covid interferiu aqui com o mundo da arte? Teve alguma situação desagradável que tenha criado? Bem, eu digo que os momentos de crise são momentos de oportunidades. Muito bem visto. Sim, o hotel durante a Covid fechou 6 meses. Depois abriu 2, voltou a fechar 6 meses, mas nesse tempo as vendas online dispararam-se. E então eu pensei, bem... Já havia as vendas online antes do Covid ou foi algo que pensou, agora que isto fechado eu tenho de arranjar uma maneira? Sim, exatamente. As pessoas não podiam sair, a galeria estava fechada porque o hotel fechou, mas eu estava a ouvir nas notícias que as pessoas estavam a fazer todas as compras online e as vendas online se dispararam. Assim que eu pensei, bem, a nossa galeria de arte tem de passar a um outro nível. Eu sou graduada sou webmaster também entre as minhas graduações, sou arquiteta e decoradora de interiores. Eu gosto muito da informática, assim que fiz um curso de páginas web de loja online, e-commerce. Deu logo jeito. E aí criei a loja da minha galeria. Assim que todos os artistas que estão em exposição na galeria entram automaticamente na loja online. Isso foi fantástico porque continua a vender com uma galeria fechada. Muito bom. Sim. E o que é que as pessoas procuram? E continuam à procura, não é? É algo que estão interessados na pintura, na arte. O que é que as pessoas procuram? As pessoas continuam a procurar arte. E ainda a arte não está a vender-se muito. Já começam as pessoas já a sair mais e a gastar o dinheiro. Isso tem a ver por haver mais exposições, haver mais oportunidade de mostrar? Tem a ver com o quê? O crescimento do interesse? Eu acho que tem mais a ver com o espírito e a tranquilidade que as pessoas começam a alcançar. Porque este tem sido um tempo de desafios. Entre a Covid e agora uma guerra, quando pensávamos que já nos víamos livres da Covid, começa outro evento que é triste, catastrófico, e então as pessoas que têm possibilidade de comprar arte também ficam tristes e não é fácil estar a comprar um objeto que é supérfluo, que não é uma coisa necessária, não é de primeira necessidade, comprar um quadro ou uma escultura. Mas as pessoas já começam já a sentir-se melhor. E eu estimulo as pessoas a consumirem arte, porque a arte estimula a nossa sensibilidade, nos faz pessoas mais sensíveis, mais calmas, observadoras, quando temos pinturas ou esculturas na nossa decoração, a decoração passa a um outro nível. Já não é aquela decoração básica, já é uma pessoa que tem nível e sensibilidade para captar a mensagem do artista. E em falar em quadros,
Nós temos aqui 2 quadros, então vamos mostrar um a um e vamos comentando. Então, começamos pelo primeiro quadro. Qual será? Qual será? Qual será? Ah, está a ver, Filomena? Sim, sim. Então, aquele quadro é o Palácio da Pena, em que eu fiz uma série, porque eu não sou pessoa de me manter sempre ali no mesmo estilo. Eu faço eu não sei se chamaria estilo. Pronto, é aquilo que a O que é que está disse. a sentir? Aquilo que vem é o que passa para a tela. Exatamente. Então achei que era importante eu fazer alguns... pegar num património nacional. Sim. E então fiz uma série deles e o Palácio da Pena foi um deles. E as cores? As cores. Em toda essa série, desde o Mosteiro de Jerónimos, o Palácio da Pena, o Panteão, um convento em Freixo de Espada à Cinta, que tinha que ir a Freixo de Espada à Cinta, não é? Portanto, são 5 obras. O Convento de Mafra, eu pegava sempre só em 3 cores. E peguei só em 3 cores. Aqui tem o magenta, o carmim, o preto e o branco. Por exemplo, no Palácio de Mafra é o ocre, o branco e o preto. No Panteão foi o violeta, o branco e o preto. Era só 3 cores, pronto. Sim. E então foi uma série de 5 obras. Terminei as obras de 5 e disse, não, eu não posso continuar, isto está-me a atrofiar, eu tenho que pegar já noutra coisa, pronto. E então, a seguir a isto, peguei nestes ensaios. Ok. Estes aqui que estão... Está aqui ao nosso lado, não é? Porque isto não é só pintura. Não é só pintura. Tem de explicar. É. E este aqui também. Aqui atrás. Então, como eu disse inicialmente, o meu curso foi a formação feminina, em que nós, meninas, tínhamos que saber bordar todos os pontos do país e das ilhas. E então, um belo dia... E gostava? Gostava também de fazer outras coisas, mas era só aquilo. Inicialmente era aquilo. Pronto, não podíamos sair daquilo. E um dia, ou deve ter sonhado, um dia de manhã acordei e disse assim, bem, então eu domino a pintura a óleo, domino os bordados, por que não fazer um bordado em cima da tela? Portanto, o fundo é o bordado a óleo, que por si a tela já é dura, não é? Da própria tela. Sim. E depois com o óleo em cima, outra camada, e depois comecei por desenhar e fui bordar. Isto é o bordado característico de Castelo Branco. A minha ideia era ir às várias zonas, percorrer o país todo e fazer os vários bordados. Comecei com o Castelo Branco, depois eu ia a Viana do Castelo, depois ia a Nisa, percorria depois às ilhas, a São Miguel, que é muito característico também. E para fazer isto eu quebrei sei lá quantas agulhas, porque tinha que ser muito fininha. Sim, é porque a tela é grossa, não é? Ela é grossa e depois o óleo... como é que ficaram? Ficaram picadinhos, pronto. Porque se fosse uma agulha grossa, a tela ficava com os buracos. Pois, sim. E então teve que ser uma agulha muito fininha, porque quando eu desenhava, porque o bordado de Castelo Branco... não sei se conhecem as colchas muito características de Castelo Branco. As colchas de Castelo Branco é o ex-libris da cidade. Muito trabalhado. E então elas trabalham num tecido de linho, têm que arranjar um quadro, esticam bem o linho e depois é uma mão em cima, passa a linha para baixo, a outra mão de baixo passa para cima e é sempre assim. Pronto. E... como a tela já tinha o quadro, não era? Sim. Pronto, era trabalhar em cima de 2 estiradores, de 2 cavaletes, a tela deitada e depois era a linha para baixo. E isto tudo em quanto tempo? Muito. Muito tempo? Muito Dias? Tempo. Dias, sim. Dias, porque pintar é mais fluido. Bordar é preciso muita concentração, muita paciência. Mas olha, o resultado é lindíssimo. Sim. Concorda, não é? Concordo. É o bailado da natureza. Sim.
E o quadro atrás de si também é a mesma técnica? É a mesma técnica. Este é o cântico e eu fui buscar os motivos característicos de Castelo Branco, Sim. que são os cravos estilizados, as aves, que eles utilizam muito, a árvore da vida, mas depois eu fiz o desenho de acordo com aquilo que eu sentia. Portanto, eu fui buscar as origens e depois dei a volta, contornei, sim. E quando se está triste ou muito contente, gosta logo de passar para a tela? Há pessoas que gostam de escrever no diário, outros querem partilhar com os amigos. E você, Filomena? Eu gosto muito de pintar com pessoas, mas quando eu estou sozinha no ateliê, eu costumo dizer, e já disse à Greta, parece que me baixa assim qualquer coisa, eu passo para a tela, começo a desenhar, vou para as tintas. Eu não tenho, além da Greta, eu tenho outra curadora que é a Cristina Bernardini. Foi essa que já me levou ao Louvre, já expus no Louvre, no Dubai. E baixa-me assim qualquer coisa e eu começo a desenhar e a pintar e depois eu não pinto, eu não utilizo tintas puras. Utilizo, mas não é puras na tela. Eu faço as minhas próprias cores. Eu não limpo o pincel. De umas coisas eu passo para as outras e às vezes utilizo só um pincel. Ando ali e não... E há pessoas que gostam das cores puras, compram o tubinho a óleo, utilizam aquele pincel com aquela tintazinha e pronto, e lavam e põem à parte. Eu não, o próprio pincel anda ali na paleta. Pronto, e surgem estas cores. E também lá no ateliê, a Marisa, que é uma grande amiga minha, que eu digo que é a minha mestra de pintura, ela detesta que eu diga estas coisas. A Marisa é um doce de pessoa. É brasileira, mas a família dela é a minha família, adotei. São os amigos que a gente cria adota. amizades, família, através então... destas oportunidades. E antes que me esqueça, mais um quadro para falar. Este quadro é um moinho. tem muito a ver com a zona onde nós moramos, não é? Portanto, eu achei que não se podia perder a tradição de um moinho tradicional, não é um moinho de vela, mas é um moinho que é muito para o surrealismo. Eu adoro a corrente surrealista. E depois estamos nos dias de hoje em que há os moinhos eólicos, não é? Portanto, eu fiz ali a junção do moinho tradicional com o moinho eólico, que é o futuro, não é? Até pôs uma janelinha de lado, o pormenor do antigo, não é? Pois, exatamente, porque aquilo, hoje em dia, os moinhos tradicionais estão a passar o tempo, estão a voar, portanto aquilo, lá está, como a Greta disse, é a minha mensagem. Quando eu pintei, era isso que eu queria transmitir. Claro que há pessoas que olham e vêm e fazem outra leitura, mas isso é que é o bonito da arte. Sim. É de nós, artistas, pensarmos numa determinada ideia, não é? E depois nós pintamos e fazemos a nossa leitura, mas depois nas exposições as pessoas dizem é interessante, faz a sua leitura, tem a sua mensagem, e isso é que me agrada. Podia ficar assim um bocado desanimada, então, mas eu pintei este quadro, é de transmitir uma certa mensagem e a pessoa está a interpretar de outra maneira. Não, fico feliz, porque muitas vezes nem sabem que eu sou artista. Há pessoas que não sabem, e eu fico na retaguarda, estou ali a ver, a visitar, e eu gosto de ouvir as pessoas, a mensagem delas. Sim. O que é que o quadro transmite. E, por exemplo, eu tenho quadros, mais esse foi que as crianças ficavam vidradas naquele quadro. E depois, no final daquilo tudo, eu perguntei, porquê que vocês... Eles diziam, este quadro, não sei, tem ali umas cores, tem ali umas imagens. As cores. E os miúdos ficavam ali vidrados naquele quadro, pronto. É assim. E é engraçado também as crianças ficarem interessadas, não é? É as cores que chamam-lhe a atenção ou já têm uma veia? As crianças. As duas coisas. Há miúdos que são atraídos pela cor e há outros porque os pais na família já cultivam isso, já levam os filhos a museus, a ver exposições, a galerias, e então estão já habituados a ver esse tipo de arte e admiram de outro modo. E isso é bastante interessante. Muito. Os pais gostando,
passando isso para os filhos e assim vai criando cada vez mais o interesse sobre a arte. O que é que vocês têm a dizer? Concordam? Sí. Sim, eu concordo. Isso ajuda com que a arte não morra e sim haja cada vez mais interesse por ela? Sim, mas também é importante nas escolas. As disciplinas também depende do modo também como se passa isso, não é? Lá Se está. for como a Filomena... O papel da escola é fundamental. É muito importante. Mas em casa, a família também tem um poder tremendo de influir esta sensibilidade nas crianças desde cedo, que isso vai ter uma influência forte, um impacto na mente das crianças. Começar a visitar museus, visitar as galerias de arte desde cedo. As galerias são espaços gratuitos. As pessoas podem ir sem receio de gastar dinheiro nisso. Mas às vezes a galeria é um espaço elitista que as pessoas pensam, não vou ter dinheiro para gastar, as coisas que estão aí devem ser muito caras, então isso as limita. A visita é gratuita e ver obras de arte alimenta o nosso espírito. Por lo tanto, não é pelo fato de gastar ou não gastar dinheiro que devemos limitar-nos a entrar em galerias de arte. Devem visitar, sim. Então, e como é que as pessoas podem adquirir, ter acesso aos seus trabalhos, Filomena? Na galeria, não é? Do ano, no hotel do ano, o Palácio está anunciada e eu tenho ateliê, é uma questão de irem ao meu ateliê, conversarmos e depois exposições que eu também faço além desta, de trabalhar com a Greta. É a maneira, através do Instagram, tenho as redes sociais, no LinkedIn, que foi através do LinkedIn também que a Cristina Bernardina, a outra curadora, me fez o contacto do mesmo modo. Eu postava lá os quadros e ela disse-me, eu gosto dos teus trabalhos, não queres conversar comigo, não queres participar na exposição do Louvre? Pronto, foi assim também uma aproximação, uma empatia muito boa também. Só tenho um pormenor a dizer, se fosse por mim, os meus quadros nunca tinham nome. Porque para mim é muito difícil pôr um nome. Não mexa no micro, por amor de Deus. É muito difícil pôr o nome nos quadros. E, então quem é que põe o nome nos quadros? O meu marido. É um trabalho de equipa. Olha, equipa, exatamente. E estamos mesmo a terminar. O que é que tem a dizer? O que é que quer referir lá para casa para visitarem a galeria? Sim, exatamente. E estava a falar das obras de Filomena. Vamos inaugurar uma exposição com obras de Filomena no dia 7 de maio. A exposição tem como título Mundo Perfeito. E Mundo Perfeito é um título que eu tirei de um dos poemas da Filomena, porque Filomena escreve, ela não sabe que eu tiro títulos das exposições dos seus poemas. Mas ela já sabe. Já sabe. Ela me ofereceu há um tempo este livro de poesia dela. A surpresa é uma constante. E é uma das suas obras sobre o mundo, um dos seus poemas. Fala do mundo perfeito. Eu gostei muito dessa ideia, porque acho que o mundo perfeito está só na mente dos artistas neste tempo de desafios, de guerras e de Covid. Nada mais longe do que um mundo perfeito. Mas esse é o título da nossa próxima exposição. Convido todos a participarem. Dia 7 de maio, é um sábado, na nossa galeria, no Hotel de One, Palácio da Anunciada, em Lisboa. E ao longo do programa passou as redes sociais e todas as páginas. Muito obrigada, Filomena. Muito obrigada, Greta. Eu. Sucesso para ambas, que tudo corra bem. E até uma próxima. Obrigada. Parabéns pelo vosso trabalho. Obrigada. Simpática, obrigada. E muito obrigado pela sua companhia. Conheceu mais estes projetos, estas histórias de vida. Vale sempre a pena acompanhar este programa. Nunca se sabe o que é que vai acontecer no próximo. Portanto, algum programa que não tenha tido oportunidade, queira rever, já passou algum tempo, não se esqueça, temos disponível o programa completo no YouTube. Contamos consigo no próximo programa. Obrigada e até à próxima.